Tira esse moleque de perto dela. Agora! Camila Vasconcelos apontou o dedo trêmulo, o vestido de festa cintilando sob o lustre de cristal. Ele se achava uma rainha intocável, mas logo depois se sentiu uma bruxa por presenciar uma cena que não esperava. O pequeno Theo, de 5 aninhos, já tinha atravessado correndo o piso de mármore italiano e se jogado nos braços de Helena Ferreira, a faxineira de uniforme verde. Tia Helena voltou. O menino chorava de felicidade. Roberto Albuquerque, o noivo bilionário, paralisou no meio da escada. A taça de champanhe escorregou da sua mão. O que ele não esperava era presenciar esta cena logo no dia da apresentação da sua futura esposa. Mais alto ali, ficou no ar. O comportamento da noiva não foi também o esperado do Roberto. Na hora que seu filho abraça a faxineira, ele queria disfarçar as risadas, mas não conseguiu. Para ele foi uma mistura de desconforto com uma sensação de que fez a escolha errada. O cristal estilhaçou no chão. Ninguém ouviu, porque naquele segundo, o que todos viram foi uma cena impossível. O herdeiro da construtora Albuquerque, único filho do homem mais rico do estado, ignorando completamente a mulher que em 3 meses se tornaria sua madrasta, para se agarrar ao pescoço de uma simples faxineira de 42 anos, contratada havia apenas 2 semanas para limpar a mansão antes do casamento. Theo, vem aqui agora. Roberto tentou recuperar a compostura, descendo o restante da escada com passos firmes. A gente combinou que ia cumprimentar a Camila primeiro, lembra? Ela trouxe um presente lindo para você. Mas Theo não soltou o pescoço de Helena. Apertou ainda mais. E foi então que Roberto reparou em algo que fez o sangue gelar na veia. O menino estava chorando. Não chorando de medo. Não chorando de birra. Chorando de alívio. Como quem encontra alguém que tinha perdido fazia muito tempo. Papai? Theo virou o rostinho molhado, ainda agarrado à faxineira. Papai, a tia Helena tem o cheiro da mamãe. Eu falei pro senhor. Eu falei. Camila deu um passo à frente. Os saltos agulha martelando o mármore. O vestido dourado, que custara 18 mil reais numa boutique de Milão, parecia agora uma fantasia ridícula naquele cenário. Roberto, ela disse entre dentes, você vai resolver isso ou eu vou embora dessa casa agora? Roberto não respondeu. Ele estava olhando para Helena, e Helena estava olhando para ele. E havia algo no olhar daquela mulher de uniforme verde, com os cabelos pretos presos num coque mal feito, com as mãos calejadas de quem passa pano em chão alheio há 20 anos, que fez Roberto esquecer momentaneamente que havia uma noiva esperando, um filho chorando, uma família inteira no degrau da escada vendo a cena. Helena tinha os olhos cheios d'água, mas ela não desviou o olhar do bilionário. Não baixou a cabeça como toda empregada faz. Ela o encarou e sussurrou apenas uma palavra, tão baixinho que só Theo ouviu. Filhinho. Theo apertou ainda mais o pescoço dela. Foi a sogra de Roberto, Dona Marlene Albuquerque, a matriarca de 73 anos que descia a escada apoiada na bengala, quem quebrou o silêncio. Roberto, quem é essa mulher? É a faxineira nova, mãe. A Dona Esmeralda contratou para ajudar com a limpeza extra antes do casamento. Esmeralda contratou? Dona Marlene parou no último degrau. Seus olhos azuis, ainda afiados apesar da idade, fixaram-se em Helena com uma intensidade que fez a faxineira finalmente baixar a cabeça. E a Esmeralda viu a moça antes de contratar? Mãe, isso é importante agora. A Camila está esperando. É importante sim, Roberto. A velha senhora desceu o último degrau. Caminhou devagar, com a bengala batendo num ritmo lento e ameaçador no mármore. Porque essa moça tem o rosto de alguém que eu conheci. Camila revirou os olhos. Senhora, com todo respeito, podemos resolver os assuntos da empresa em outro momento? Eu vim ser apresentada ao seu neto e estou sendo tratada como... Cale a boca, Camila. A frase saiu da boca de Dona Marlene como um chicote. O salão inteiro congelou. Camila ficou com a boca aberta. Roberto fechou os olhos. Theo, ainda no colo de Helena, parou de chorar e olhou para a avó com curiosidade infantil. E Helena, a faxineira, finalmente levantou o rosto. Mas não para encarar a velha matriarca.
Olhou para Roberto. Apenas para Roberto. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora, dona Marlene. Eu não quero causar problema. Eu juro que não sabia que era a casa do senhor Roberto. A agência só me passou o endereço. O senhora não vai a lugar nenhum, dona Marlene cortou. Theo, vem com a vovó. Vem, meu amorzinho, deixa a tia trabalhar. Mas Theo se agarrou ao uniforme verde com tanta força que o tecido quase rasgou. Não, a tia Lena não pode ir embora. Ela tem o cheiro da mamãe. Roberto sentiu as pernas bambas. Apoiou-se no corrimão. Porque a verdade era que sua esposa, Beatriz, mãe de Theo, tinha falecido num acidente de carro havia exatamente 2 anos. Em todo esse tempo, Theo nunca tinha pronunciado a palavra mamãe em voz alta. Os psicólogos disseram que era trauma, que era bloqueio, que ia passar com o tempo. Mas agora, na frente da mulher que ele queria que fosse a nova mãe do menino, Theo estava gritando mamãe para uma faxineira que tinha entrado na casa 2 semanas atrás. Roberto? Camila pegou o braço dele com força. Olha para mim agora. Você vai mandar essa mulher embora, ou eu juro pelo nome da minha família que... Camila, espera. Não tem espera. Olha o que está acontecendo. O seu filho está fazendo escândalo na frente de toda a família, na frente dos seguranças, na frente da governanta. E você está congelado olhando para a cara da empregada como se fosse... Camila parou no meio da frase. Porque ela mesma viu. Ela viu o jeito que Roberto olhava para Helena. E ela viu que aquele olhar não era de patrão para a empregada. Era de homem para um fantasma. Dona Marlene se aproximou de Helena com a bengala. Bem devagar. Helena instintivamente abaixou o pequeno Theo no chão, mas o menino não soltou a mão dela. A velha senhora chegou tão perto que Helena podia sentir o perfume de violetas que a matriarca usava desde a década de 80. Moça, olha para mim. Helena levantou os olhos e Dona Marlene levou a mão livre à boca. Nossa Senhora Aparecida? O que foi, mãe? Roberto se aproximou. O que a senhora viu? Roberto. Olha o olho dessa moça. Mãe, eu já... Olha o olho dela, Roberto. A voz da velha matriarca ecoou pela sala. Roberto deu um passo à frente. Helena tremia. Roberto chegou perto, bem perto, e olhou. E o que ele viu fez todo o ar sair dos seus pulmões de uma vez. O olho direito de Helena tinha uma pequena mancha dourada na íris. Uma marca de nascença rara, chamada heterocromia setorial. Roberto nunca tinha visto aquela marca em outra pessoa em toda a vida. Em toda a vida, exceto numa. Beatriz, ele sussurrou. Helena começou a chorar. Não em silêncio, não com dignidade. Ela chorou alto, com soluços que vinham do fundo do peito, com o corpo todo tremendo, com as mãos tapando o rosto. E Theo, sem entender o que estava acontecendo, abraçou a perna dela e começou a chorar junto. Não pode ser. Roberto recuou, os olhos arregalados. A Beatriz morreu. Eu enterrei a Beatriz. Eu vi o corpo. Eu vi o caixão descer. Roberto? Dona Marlene segurou o braço do filho. O caixão estava fechado. Você lembra disso? Você lembra que eu pedi para abrir e você não deixou? Mãe, por favor, você não deixou abrir, Roberto. Você disse que era melhor não, que a Beatriz estava muito ferida no acidente, que ia te traumatizar. Por que a senhora está dizendo isso agora? Dona Marlene se virou para Helena. Moça, qual o seu nome verdadeiro? Helena tirou as mãos do rosto. Os olhos vermelhos. O nariz escorrendo. O coque desfeito. O uniforme verde manchado pelas próprias lágrimas. E ela respirou fundo. Olhou para o pequeno Theo, que continuava agarrado à sua perna, sem entender nada. Olhou para Roberto, que continuava recuando como quem viu um fantasma. Olhou para Camila, que tinha se sentado no sofá, branca como cera, e olhou finalmente para Dona Marlene. Helena, meu nome é Helena Ferreira. Eu juro pela minha alma que eu sou Helena Ferreira. Tira o relicário do pescoço, moça. Helena empalideceu. Como a senhora... Tira o relicário. Com mãos tremendo, Helena desabotoou o primeiro botão do uniforme.
Tirou de dentro um pequeno medalhão de ouro que estava escondido contra a pele. Um medalhão antigo, em forma de coração, com as iniciais BA gravadas na frente. Roberto caiu de joelhos no mármore. Eu dei esse relicário para ela. Ele disse com a voz quebrada. Eu dei esse relicário para Beatriz no nosso primeiro aniversário de namoro. Camila levantou do sofá num pulo. Roberto, isso pode ser uma armação. Essa mulher pode ter encontrado o relicário em algum lugar, pode ter pesquisado a sua família na internet, pode estar. Camila. Dona Marlene se virou para a noiva com uma calma assustadora. A senhorita pode fazer o favor de ficar quieta enquanto eu falo com a moça? Mas, favor de ficar quieta. Camila se sentou de volta. Dona Marlene voltou-se para Helena. Moça, Helena, se a senhora não é a Beatriz, então a senhora vai me responder uma coisa. Como é que a senhora tá com o relicário da minha nora morta? No pescoço, debaixo do uniforme, dentro da minha casa, no dia em que o meu filho ia apresentar a nova noiva para o meu neto? Helena olhou para Theo. Acariciou o cabelo cacheado do menino. E quando ela falou, foi para o filho, não para a sogra. Eu te procurei, meu amor. Eu te procurei por 2 anos. E eu não lembro do meu nome verdadeiro. Eu juro que eu não lembro. Theo abraçou ela mais forte. E foi nesse exato momento que a porta da frente da mansão se abriu com um estrondo. Um homem de terno preto, com uma pasta de couro na mão, entrou correndo, ofegante, suado, descabelado. Era o Dr. Henrique, o advogado da família Albuquerque havia 30 anos. Ele olhou para a cena, paralisou, colocou a mão no peito. Roberto, graças a Deus você ainda não casou. Eu preciso falar com você. Agora, é sobre a Beatriz. Roberto, ainda de joelhos, levantou os olhos. O que tem a Beatriz, Henrique? O advogado engoliu em seco. Olhou para Helena, olhou para Theo, olhou para Camila e, finalmente, para Roberto. O acidente da Beatriz não foi acidente, Roberto. Eu descobri ontem à noite. E tem mais uma coisa. Ele abriu a pasta com as mãos trêmulas. O corpo enterrado no túmulo dela. Não é o dela. O salão inteiro ficou mudo. Apenas o tic-tac do relógio antigo da sala de jantar continuava marcando o tempo, indiferente ao terremoto que acabava de acontecer naquela mansão. Roberto se levantou devagar do mármore. As pernas ainda tremiam. Ele caminhou até o Dr. Henrique como quem caminha para o próprio enterro. Henrique, repete o que você acabou de falar. Roberto, eu acho melhor a gente conversar em particular no escritório. Repete. O advogado deu um passo para trás. Em 30 anos cuidando dos negócios da família Albuquerque, ele nunca tinha visto Roberto perder a compostura daquele jeito. O corpo no túmulo da Beatriz não é o dela. Nós fizemos uma exumação ontem autorizada pela investigação. A perícia confirmou. A mulher enterrada lá era uma desconhecida, parecida com ela, mas não era ela. Camila se levantou do sofá. Mas isso é loucura. Como assim fizemos uma exumação? Quem autorizou? Porque o Roberto não foi avisado. Dona Marlene se virou para a noiva com olhos de gelo. Eu autorizei, Camila. Eu sozinha autorizei a exumação há 3 meses. E pedi sigilo absoluto até que tivéssemos resultado. A senhora? Roberto olhou para a mãe. A senhora autorizou abrir o túmulo da minha esposa sem me dizer? Eu autorizei abrir o túmulo de uma mulher que eu sempre soube que não estava lá, Roberto. Como assim a senhora sempre soube? Dona Marlene apoiou-se na bengala e respirou fundo. Filho, no dia do velório, quando você não deixou abrir o caixão, eu fui no necrotério na madrugada seguinte. Sozinha. Eu paguei o coveiro, o legista e mais 2 funcionários. Eu vi o corpo, Roberto. Aquela mulher não era a Beatriz. E por que a senhora não me contou? Porque o homem que entregou aquele corpo no necrotério como sendo da sua esposa era o seu sócio, Roberto. Era o Anselmo Vasconcelos. Camila gritou. Meu pai! A bomba explodiu no centro da sala. Camila Vasconcelos, a noiva de vestido dourado, era filha de Anselmo Vasconcelos, o sócio bilionário da construtora Albuquerque. O homem que tinha entrado na sociedade da empresa exatamente 6 meses depois do acidente de Beatriz. O homem que 2 anos depois apresentou a própria filha ao parceiro de negócios viúvo.
O homem que tinha empurrado o casamento como quem empurra um contrato. Roberto olhou para a noiva. E pela primeira vez em 3 meses de noivado, ele não viu a mulher elegante que ele tinha aprendido a admirar. Viu uma estranha. Uma estranha de vestido caro com olhos arregalados de medo. Camila. O seu pai sabia disso? Roberto, eu juro pela minha mãe que eu não sei do que essa velha tá falando. O meu pai é um homem de bem. Camila? Não chama a minha mãe de velha. Desculpa, eu tô nervosa, Roberto. Olha o que tá acontecendo aqui. Uma faxineira aparece chorando. O Theo faz birra. A sua mãe acusa o meu pai de assassino, de sequestro, de algo absurdo. Eu vou chamar o meu pai para ele explicar tudo. Camila pegou a bolsa dourada de cima do sofá e tirou o celular. Começou a digitar, mas Dona Marlene caminhou até ela com uma agilidade impressionante para os 73 anos e arrancou o aparelho da mão da moça. A senhorita não vai ligar para ninguém, Camila. A senhorita vai sentar nesse sofá e vai esperar, porque a próxima pessoa que vai entrar nessa casa vai ser o delegado. Eu já mandei chamar. Camila ficou pálida. E foi nesse momento que Helena, a faxineira, a mulher de uniforme verde que talvez fosse Beatriz, talvez não fosse, finalmente falou. Mas dessa vez, sua voz estava firme. Eu lembro de uma coisa. Todos olharam para ela. Theo, ainda agarrado à sua perna, levantou o rostinho. Tia Lena lembrou da mamãe? Helena acariciou o cabelo do menino. Eu lembro de um nome, filhinho. Um nome que veio na minha cabeça agora quando ouvi a vovó falando. Anselmo. Eu conheço esse nome. Roberto se aproximou. Helena, Beatriz, seja qual for o seu nome, eu preciso que você me conte tudo o que você lembra. Tudo. Eu não lembro muita coisa, Dr. Roberto. Eu acordei num hospital há 2 anos, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Eu tinha batido a cabeça, estava com várias fraturas, e quando eu acordei eu não sabia quem eu era. A enfermeira disse que tinha uma carteira de identidade junto comigo em nome de Helena Ferreira, e que tinha um endereço em Curitiba. Quando eu saí do hospital, fui pro endereço, era uma pensão. Tinha um quarto pago em meu nome, com algumas roupas e um relicário escondido dentro do colchão. Eu fiquei lá. Comecei a fazer faxina nos prédios do bairro. Não tinha família, não tinha amigo, não tinha ninguém me procurando. Eu pensei que era assim mesmo, que eu era sozinha no mundo. E como você veio parar em São Paulo? Roberto perguntou. A agência de empregadas onde eu me cadastrei mês passado tinha uma vaga aqui. Pagavam mais do que no Paraná. Eu peguei o ônibus. Cheguei aqui há 15 dias. Eu não sabia que era a sua casa, doutor. Eu juro pela minha alma que eu não sabia. Dona Marlene olhou para o Dr. Henrique. Henrique, tudo isso é confirmável? Sim, Dona Marlene, eu já mandei investigar. A história dela bate com os registros do Hospital de Ponta Grossa, com o cadastro da pensão, com a agência. Tudo bate. E o que mais o senhor descobriu sobre o caso da Beatriz? O advogado abriu a pasta, tirou alguns papéis. As mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar os documentos. Eu acho melhor o senhor sentar para ouvir isso, Roberto. Eu vou ficar de pé, Henrique. Roberto, por favor. Fala, Henrique. O advogado respirou fundo. Há 2 anos e 3 meses, um dia antes do que ficou conhecido como o acidente, a Beatriz descobriu uma fraude bilionária na construtora Albuquerque. Uma fraude que envolvia desvio de verba pública nas obras do Rodoanel. Ela descobriu por acaso, mexendo nos arquivos do escritório para organizar uma surpresa de aniversário para o senhor. Ela tirou fotos de tudo. Ela tinha um pendrive. E sabe quem era o cabeça da fraude, Roberto? Roberto fechou os olhos. Anselmo Vasconcelos. O homem que ainda nem era seu sócio na época. Era apenas um diretor de obras. A Beatriz descobriu que ele estava roubando milhões da empresa pelas costas do senhor. Camila começou a chorar. Não, não. Meu pai não faria isso. Meu pai não faria isso comigo. Meu pai não me usaria para... A senhorita ia se casar comigo para herdar a empresa. Roberto completou, a voz vazia. Em caso da minha morte, com o testamento atualizado depois do casamento, a empresa ia inteira para a senhorita. E para a senhorita estava o seu pai. Era esse o plano, Camila? Era esse?
Roberto, eu não sabia. Eu juro pela memória da minha mãe que eu não sabia. Mas naquele momento, ninguém estava ouvindo Camila, porque a porta da frente da mansão se abriu de novo. E desta vez não era o advogado. Era o delegado Marcondes, com 2 policiais armados, e um homem de terno cinza que todos reconheceram imediatamente. Anselmo Vasconcelos, o sócio bilionário, o futuro sogro, o verdadeiro arquiteto de tudo aquilo. Anselmo entrou com o sorriso de sempre, o mesmo sorriso de empresário cordial que ele exibia em toda a reunião. Mas o sorriso morreu na cara dele quando ele viu Helena segurando a mão de Theo no centro da sala. Quando ele viu o relicário no pescoço dela. Quando ele viu o Dr. Henrique com a pasta aberta. Quando ele viu Dona Marlene encarando ele com uma fúria contida de 73 anos de vida. Anselmo, Roberto falou devagar. Eu preciso que você olhe para essa moça e me diga quem ela é. Anselmo recuou um passo. Apenas um passo. Mas foi o suficiente. Foi a confirmação que Roberto precisava. Roberto, Anselmo tentou recompor a voz. Que história é essa? Eu vim porque a Camila me ligou aflita. Que negócio é esse de polícia, de exumação, de... Camila não te ligou, Anselmo. Dona Marlene interrompeu. Camila não te ligou porque eu tirei o celular dela antes. Quem te chamou aqui foi o delegado Marcondes. Você foi convocado para prestar esclarecimentos sobre o desvio de 8 bilhões de reais nas obras do Rodoanel, sobre a falsificação do atestado de óbito de Beatriz Albuquerque, sobre o pagamento que você fez ao motorista que jogou o carro da Beatriz no rio. Anselmo ficou branco. O delegado Marcondes deu um passo à frente. Senhor Anselmo Vasconcelos, eu tenho um mandado de prisão preventiva contra o senhor. Eu vou pedir que o senhor me acompanhe sem resistir, na frente da sua filha, para evitar uma cena maior. Isso é absurdo. Onde estão as provas? As provas estão nesta pasta, senhor, disse o Dr. Henrique, levantando os papéis. E a principal testemunha está na sua frente. Todos olharam para Helena. Helena olhou para Anselmo. E nos olhos da faxineira de uniforme verde, alguma coisa começou a acordar. Lentamente. Como um nevoeiro se dissipando depois de 2 anos. As lembranças voltavam aos pedaços. Um escritório à noite, um pendrive na mão, uma porta se abrindo, um homem entrando, uma luta, um carro acelerando, uma queda no rio e um nome que ela tinha gritado antes de desmaiar. Anselmo. Helena disse com a voz tremendo de raiva contida pela primeira vez. Você empurrou meu carro no rio. Você me deixou para morrer. Mas eu não morri, Anselmo. Eu não morri. E agora eu lembrei de tudo. Anselmo deu meia volta para fugir. Mas os 2 policiais já estavam atrás dele. A algema fechou no pulso do bilionário com um clique seco que ecoou pelo salão. Camila desabou no sofá chorando. Theo correu de novo para o colo de Helena. E desta vez, ela o pegou no colo com força, como uma mãe que finalmente reencontra o filho depois de uma vida inteira de busca. Roberto se aproximou da mulher que ele tinha enterrado 2 anos atrás. Levou a mão trêmula até o rosto dela. Tocou a bochecha molhada de lágrimas. E quando ele finalmente conseguiu falar, a voz era apenas um sussurro. Beatriz, você voltou. Mas Beatriz, ou Helena, ou seja qual fosse o nome que ela ainda estava aprendendo a reconhecer, não respondeu com palavras. Ela apenas encostou a testa na testa de Roberto, e os 2 ficaram ali, parados, no centro do salão de mármore, embaixo do lustre de cristal, com o filho no colo dela e a vida inteira para reconstruir. E foi então que Camila, a noiva traída, a filha do criminoso, a mulher que naquela manhã achava que ia ser a nova senhora Albuquerque, levantou o rosto do sofá e fez uma pergunta que ninguém esperava. Roberto, antes da polícia me levar como cúmplice, eu posso falar uma coisa para você sobre a sua filha? Roberto se virou devagar. Que filha, Camila? Eu só tenho o Theo. Camila enxugou as lágrimas. Roberto, há 2 anos, quando o meu pai jogou o carro da Beatriz no rio, ela estava grávida de 3 meses. E o bebê não morreu junto. O meu pai entregou a criança para alguém. E eu sei para quem. Beatriz soltou Theo no chão com cuidado.
Caminhou até Camila como se fosse atravessar fogo. Roberto tentou segurar o braço dela, mas ela se desvencilhou. Ajoelhou-se na frente do sofá onde a noiva traída estava encolhida e segurou as duas mãos dela com uma força que era ao mesmo tempo gentileza e ameaça. Camila, olha para mim, olha bem para mim. Eu sou uma mulher que perdeu 2 anos da própria vida. Eu sou uma mulher que esqueceu o nome do próprio filho. Eu sou uma mulher que limpou banheiros de prédios alheios, sem saber que tinha uma família me esperando. Você vai me dizer agora, neste segundo, onde está a minha filha? E você não vai mentir. Porque se você mentir, eu garanto que essa polícia que está aqui na sua frente não vai conseguir te proteger do que eu sou capaz de fazer agora. Camila tremia. Roberto, ela disse, sem desviar os olhos de Beatriz. Eu juro que eu só descobri há 6 meses. Eu juro pela memória da minha mãe. Fala, Camila. O meu pai, há 2 anos, ele entregou uma bebê recém-nascida para uma família humilde, no interior de Minas Gerais, na cidade de Pirapora. Disse para eles que era uma criança abandonada, que ele tinha encontrado, e pagou uma pensão mensal para a família cuidar dela. Eu descobri por acaso mexendo no escritório do meu pai, há 6 meses. Eu vi as transferências. Eu vi o nome da família. Eu vi a foto da menina. E quando eu perguntei para o meu pai, ele me disse que era um filho de um funcionário que tinha morrido. Eu acreditei. Eu juro que eu acreditei. Qual o nome da família, Camila? Roberto perguntou. Da Silva. Antônio e Geralda da Silva. A menina chama Aurora. Aurora da Silva. Ela tem 2 anos e 3 meses agora. E ela tem uma marquinha dourada no olho, igualzinha à da Beatriz. Beatriz cobriu a boca com as 2 mãos. E pela primeira vez naquele dia, ela chorou um choro de mãe que sabe que o filho está vivo. Um choro diferente de tudo o que aquele salão tinha ouvido. Um choro de alívio absoluto. Um choro que vinha do útero, da alma, do lugar mais profundo onde uma mulher guarda os filhos. Roberto se ajoelhou ao lado da esposa, abraçou ela, e os dois ficaram ali, no chão de mármore, com Theo abraçando os dois e Dona Marlene apoiada na bengala, com lágrimas silenciosas escorrendo no rosto enrugado. O delegado Marcondes pigarreou. Senhor Roberto, senhora Beatriz, eu posso colocar 2 agentes da Polícia Federal indo para Pirapora ainda hoje. A gente pode trazer a menina amanhã de manhã, com escolta, com toda a segurança. Os senhores precisam apenas assinar a autorização. Roberto levantou os olhos. Faz isso, delegado. Por favor, faz isso. E por favor, Marcondes, não assusta a família que está cuidando dela. Eles não têm culpa. Trata eles com respeito. Pode deixar, Dr. Roberto. O delegado se virou para Anselmo, que continuava algemado no canto da sala. Senhor Anselmo, o senhor vai sair desta casa pela porta da frente, na frente dos seguranças, dos funcionários e da imprensa que já está lá fora. O senhor preferiu se associar a homens que machucam mulheres grávidas. Agora o senhor vai pagar pelo que fez. Vamos. Anselmo tentou olhar para a filha uma última vez. Camila, não fala comigo, pai. Camila não olhou para ele. Nunca mais fala comigo. O senhor matou a minha mãe para ficar com a empresa. Depois quase matou a Beatriz. Depois separou uma menina da família dela. Depois me usou como peão de um casamento arranjado. Eu não tenho mais pai. Eu não tenho mais nada. Anselmo foi levado. A porta se fechou. E o salão da mansão Albuquerque, que 5 minutos antes era o palco de um casamento iminente, agora era o palco de uma família tentando se reerguer dos escombros. Camila continuava no sofá, soluçando. Beatriz e Roberto abraçados no chão. Theo entre os 2 pais, sem entender tudo, mas entendendo que a mãe tinha voltado, e que era isso que importava. Dona Marlene em pé, segurando a bengala, como uma matriarca que tinha esperado 2 anos por aquele momento. E foi a velha senhora quem quebrou o silêncio. Camila. A noiva traída levantou o rosto. Camila? Levanta desse sofá, vem aqui, vem. Camila caminhou devagar, hesitante, com medo. Parou na frente de Dona Marlene. A matriarca olhou bem nos olhos da moça que durante 3 meses tinha ocupado o lugar da nora morta naquela casa. Camila.
Você foi enganada pelo seu pai a vida inteira. Mas você foi a pessoa que veio aqui hoje e me contou sobre a menina, mesmo sabendo que ia destruir a sua família. Isso foi um ato de coragem. Você não tem mais pai, mas se você precisar de uma família enquanto reconstrói a sua vida, você sabe onde estamos. Não como nora, mas como gente. Camila desabou no abraço da velha senhora. E pela primeira vez na vida, ela chorou abraçada a uma mulher que não queria nada dela. Que não queria a herança, que não queria o casamento, que não queria os contratos. Apenas estava ali, como uma avó. 3 semanas depois, a mansão Albuquerque vivia um dia muito diferente daquele. Era um sábado de sol. As portas da frente estavam abertas. Os funcionários, agora todos contratados em regime CLT, depois que Beatriz reorganizou a empresa, estavam terminando os preparativos para uma festa pequena, íntima, apenas com a família e os amigos próximos. Não era uma festa de casamento. Era uma festa de boas-vindas para a Aurora. A menina tinha chegado havia 2 semanas, loira de cachinhos dourados, com a marquinha dourada no olho direito que era idêntica à da mãe. A família da Silva, em Pirapora, tinha entregue a criança em prantos. Eram pessoas humildes, que tinham criado a menina com amor verdadeiro nos primeiros 2 anos de vida. Roberto e Beatriz, em vez de cortar a relação, fizeram o oposto. Convidaram Antônio e Geralda da Silva para serem os padrinhos oficiais de Aurora. Compraram uma casa nova para a família em Pirapora. Garantiram que Aurora visitaria os pais de criação todo mês. Porque amor, Beatriz tinha aprendido nos 2 anos como faxineira. Não é exclusivo. Amor é multiplicação. Naquela tarde de sábado, Theo estava sentado no jardim, conversando muito sério com a irmãzinha que ele tinha acabado de conhecer. Aurora, eu sou seu irmão mais velho. Eu sou o Theo. Quando você crescer, eu vou te ensinar tudo. Eu vou te ensinar a andar de bicicleta, a desenhar, a fazer bagunça com o cachorro. E eu vou te proteger sempre. Sempre, ouviu? Porque a mamãe falou que a gente é família, e família protege família. Aurora, com os 2 aninhos e 3 meses, olhou para o irmão e disse a primeira frase completa que ela falou desde que tinha chegado na mansão. Mãe falou que sim. Beatriz, que estava ouvindo a conversa atrás da árvore, sem que as crianças percebessem, levou a mão à boca para abafar o choro. Roberto se aproximou por trás dela, abraçou a esposa e sussurrou no ouvido dela. Você sabe o que é o mais bonito de tudo isso, Beatriz? O que, meu amor? Que se o Theo não tivesse corrido para os seus braços naquele dia, se ele tivesse deixado eu apresentar a Camila em paz, eu teria casado. Eu teria assinado o testamento. O Anselmo teria conseguido tudo. Você teria continuado sendo a Helena. A Aurora teria continuado sendo a Aurora da Silva. E nós 3, eu, você e os nossos filhos, estaríamos separados para sempre. Beatriz se virou para encarar o marido. Foi o coração de uma criança, Roberto. Foi o coração do nosso filho que reconheceu a mãe antes de qualquer um. Antes do delegado, antes do advogado, antes da sua mãe, antes de você. Antes até de mim mesma. Roberto encostou a testa na testa dela. As crianças sabem coisas que os adultos esquecem, Beatriz. As crianças não esquecem o cheiro de quem ama elas de verdade. Pode passar 2 anos, podem dizer que a mãe morreu, podem botar uma estranha bonita no lugar dela, não importa. A criança sabe. Beatriz olhou para o jardim, onde Theo estava ensinando Aurora a apanhar uma flor sem machucar a planta. Onde Dona Marlene, de chapéu de palha, estava sentada num banco rindo das crianças. Onde Camila, agora trabalhando como assistente da família e estudando psicologia à noite, brincava com o cachorro. Onde Antônio e Geralda da Silva, os pais de criação de Aurora, estavam conversando com o Dr. Henrique sobre a fundação que Beatriz tinha criado para ajudar mães em situação de vulnerabilidade. Era uma cena que 2 meses antes seria impossível. Era uma cena que tinha começado com um menino de 5 anos correndo no mármore. Beatriz pegou na mão de Roberto, apertou forte e disse a frase que ela tinha aprendido a dizer nos 2 anos como faxineira. A frase que ela repetia para si mesma todas as madrugadas,
quando acordava sem saber quem era. A frase que agora finalmente fazia sentido. A vida tira tudo, mas se a gente continuar de pé, a vida devolve em dobro. Não do mesmo jeito, não na mesma forma, mas devolve. E quando devolve, devolve com nome de família. E lá no fundo do jardim, Theo gritou: "Mãe, vem ver!" A Aurora aprendeu a fazer coroa de flor. Beatriz olhou para Roberto. Os dois sorriram e correram juntos, de mãos dadas, atravessando o gramado, em direção aos 2 filhos que tinham voltado para casa. Porque casa, no fim das contas, nunca foi a mansão de mármore, nunca foi o lustre de cristal, nunca foi o vestido dourado da noiva, nem o terno do bilionário. Casa é o lugar onde uma criança reconhece o cheiro da mãe, mesmo depois de 2 anos de ausência. E onde uma faxineira de uniforme verde descobre que o anel no dedo dela, escondido durante todo aquele tempo dentro do relicário no peito, ainda estava esperando o dia em que a verdade seria mais forte que a mentira. E foi, sempre é.